Para vocês, quem nunca, né? Quem de vocês nunca fez um resumo de um filme, de um texto, de um livro, um capítulo, né, aluno? E o que seria esse resumo? O que vai caracterizar para mim esse resumo? Gente, resumo é o ato de ler, de analisar, traçar em poucas linhas, ou seja, você precisa ser objetivo, tirar do texto aquilo que é essencial, o que é mais importante para você. E esse resumo vai servir como uma estratégia para que você perceba naquelas pequenas anotações, em poucas linhas, ou uma folha, né? Dependendo daí qual seja o objeto de análise que você esteja realmente, de fato, resumindo, para poder relembrar determinados pontos. E só com passar ali nos olhos daquele material que você resumiu, você vai conseguir relembrar o texto, de fato, que você teve o contato inicial, tá? Quando a gente escreve um texto, a gente internaliza melhor o assunto. Ou seja, a gente de fato cria aí um link para que a gente possa relembrar de fato sobre determinado assunto. Assimilar, né? Assim vai ficar o quê? Mais difícil de você esquecer determinado assunto, tá bom? Ótimo. Ótimo. Então aqui a gente vai entender como fazer esse bom resumo. E eu separei, listei, né, algumas coisas aqui que eu acho que vai ajudar você a pensar em como construir esse resumo com mais confiança. Então, no primeiro momento, você vai ter um contato inicial com o texto, sem se preocupar de separar muita coisa, tá, aluno? Para você se familiarizar com ele, para que dessa forma você saiba depois o que separar para te ajudar na construção do teu resumo, tá bom? Então, olha só. Essa primeira leitura ela tem que ser atenciosa, tá? Porque você precisa saber e entender qual é o assunto que ele trata. Depois lê os parágrafos por parágrafos, sublinhando, tá bom? Para que você de fato possa tirar dele a síntese, o que é aquilo que chama mais atenção. O resumo dos parágrafos, que você também poderia retirar, é para que você possa construir com mais efetividade os assuntos que nele vão sendo trabalhados aos poucos, certo? Porque assim você não comete o quê? Redundâncias, né? Você não volta a falar sempre das mesmas coisas. Você vai selecionar o que é mais importante. Por exemplo, quando você for construir também, você vai fugir daquelas extensões, daquelas frases muito extensas. Você vai tentar o quê? Suprimir, resumir, diminuir, não é? Porque essas repetições de citações, elas muito grandes, vão ocupar muito tempo aí ou muito espaço do teu resumo. Lembra que você precisa fazer ele bem pequeno. Você precisa tirar a síntese dele, então quanto menor ele fique com as partes mais importantes do que você leu, melhor para você, né? Ao passar os olhos naquelas anotações que você fez, você vai ter ali um artifício, né, de relembrar todo aquele texto, mas você tirou apenas o quê? Ali o que era mais importante, tá? Você precisa manter a linha principal, como eu coloquei aqui, usar uma linguagem clara e objetiva, tudo bem? Você não vai usar as frases que estão dentro do texto. Você vai, aluno, parafrasear, certo? Utilizar palavras semelhantes que tragam o mesmo entendimento, tá bom? Nesse primeiro momento, você não vai exprimir opiniões pessoais. O resumo, ele não quer o teu posicionamento. Aí, a única finalidade é que você vai tirar o que é mais importante. Então, você pode utilizar a mesma intenção do teu texto, sem colocar o teu posicionamento crítico sobre ele, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho aí um texto muito, muito grande, eu posso fazer em uma lauda, meia lauda, né? Aquilo que for ser melhor para mim na hora de voltar, de retomar aquele texto. Analisar os conceitos apresentados, se estão de acordo com a opinião do autor, né? Lembra que aí nesse primeiro momento não cabe a você comentários pessoais. Você só vai de fato resumir a obra, tá certo? Ok. Aí eu coloquei aqui um resumo, né? Uma imagem para que a gente possa deixar isso bem clarinho na nossa cabeça. Que vai ser o ato ou efeito de resumir, sumário,
sintetizar uma sinopse, um resumo de um livro. Bora relembrar. Se eu tenho um texto grande, independente de qual seja o assunto, eu tenho como fazer esse resumo. Eu faço isso, né, meus alunos? Nós fazemos isso para estudar para uma prova, fazemos isso sempre com um texto muito grande, ou um resumo, por exemplo, de um capítulo que algum professor já deve ter passado. Então, esse efeito de resumir é interessantíssimo para você, porque você pode realmente, de fato, objetivar aquele determinado conteúdo para o seu entendimento. E quando você tem o hábito de resumir, quando você tem o hábito de fazer esse tipo de coisa, facilita muito no momento de você organizar a sua cabecinha, a sua informação, o seu estudo, tá? Então, por exemplo, síntese. É sempre o quê? Aquilo que torna objetivo, para tirar o sumo do que é o mais importante daquele texto. A sinopse, por exemplo, até de um filme, que até tem, eu fiz nosso material colocando isso para ficar mais interessante para você. Essa sinopse, eu tenho todo o enredo enorme de 2 horas. Eu vou fazer uma sinopse. O que é uma sinopse? É fazer um resumão do que fala o filme. A gente encontra isso até na internet, quando você determina, de repente você teve uma indicação de uma pessoa e você, eu quero ver do que trata o filme. Aí você vai lá na internet, coloca sinopse de um filme, determinado filme. Você vai encontrar tudo direitinho lá, porque de fato aquilo ali é para que você saiba o resumão do filme para saber se te interessa, tá? Então, em poucas palavras, resumidamente, nós estamos falando de uma síntese, ou seja, de um resumo, de algo objetivo, algo que de fato sintetize aquilo que você leu para que fique com mais facilidade aí na sua cabecinha. Então, como exemplo sobre resumo, né? Nós temos aí um assunto que vai tratar dentro de um filme. Por esse motivo que você tem aí um aporte de um texto falando sobre o que, se você sabe o que é o nazismo, né? Que vai se tratar aí de uma corrente política surgida lá na Alemanha, próximo daí da Primeira Guerra Mundial. E nós temos um texto super, ultra, mega interessante tratando um pouco sobre esse assunto. Então, em plena Segunda Guerra Mundial, esse filme, Menino do Pijama Listrado, ele vai falar um pouco pra gente sobre essa questão dessa realidade, como era essa influência, né? Como era tratado justamente essa questão familiar, qual eram os preceitos sobre isso, como as crianças já eram criadas, os perigos que corriam. Então, é claro que vai ser excelente se vocês tivessem como assistir o filme. Porém, todavia, mesmo que alguém aqui não tenha como assistir, nós temos aqui um texto, que é o texto 2, falando sobre como o filme se apresenta, as principais aí características importantes para a gente poder chamar a atenção, que vai ser trabalhado nos teus exercícios, tá certo? Então, os exercícios vão ser pautados aí tanto em questões de marcar, quanto questões de responder, certo? Qual é aí o exercício que eu quero que vocês tenham um cuidado maior? O exercício 1 diz o seguinte: você deverá transformar os 2 textos em um único resumo. Então, eu tenho aí o primeiro texto, que é o nazismo, que ele vai ser o aporte sobre o segundo texto, que é o Menino do Pijama Listrado, que aconteceu ali nesse período importante, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, tá? Então, você vai ler com calma e vai tentar fazer esse resumo, tirar as partes principais, sem dar a sua opinião, naquela mesma estrutura que a gente acabou de assistir a nossa aula, tá certo? Você vai, resolve todo o exercício e tira aí as suas dúvidas comigo no dia mesmo da nossa aula, que é hoje, na nossa plataforma, você vai tirando e capricha nesse resumo, tá bom? Pra gente poder fazer a nossa correção e passar pra frente, tá certo, meus amores? Então, por hoje a nossa aula fica por aqui. Até a próxima!